7 sinais estranhos de que alguém está pensando em você. Embarque conosco em uma jornada extraordinária através das profundezas ocultas da conexão humana, onde desvendamos os mistérios que residem além da percepção ordinária. Com a guia experiente Helena Serafim, uma vanguardista na exploração dos fenômenos espirituais, este relato nos leva por caminhos raramente trilhados, revelando sinais sutis que indicam quando somos objeto dos pensamentos de alguém. Esta narrativa transcende os limites do conhecido, mergulhando em um reino onde as energias emocionais e espirituais se entrelaçam com uma intensidade e profundidade sem precedentes. Acompanhe-nos enquanto exploramos as conexões invisíveis que nos unem, atravessando as barreiras convencionais de espaço e tempo sob a orientação de Helena Serafim. Prepare-se para uma aventura que transformará sua compreensão das relações humanas e do poder inexplorado da mente e do coração. Ao contrário de meros pensamentos passageiros ou paixões efêmeras, os sinais que investigaremos assemelham-se a ressonâncias vigorosas da mente e alma de alguém, alcançando-nos. Visualize uma ligação que transcende a presença física ou a comunicação explícita, marcada por uma cadeia de sinais sutis, porém intensamente percebidos, que emanam dos pensamentos de alguém a seu respeito. Desde uma alteração repentina no humor, uma ideia persistente ou um encontro providencial, cada indício nos dá uma pista das conexões invisíveis, ainda que poderosas, que entrelaçam nossas mentes e almas. Primeiro sinal: um desejo inesperado de comunicar. Dentro do universo das conexões ocultas, o primeiro sinal é um desejo inesperado de se comunicar. Esse fenômeno se revela como um anseio forte, por vezes quase irresistível, de fazer contato com alguém. Intrigantemente, esse desejo surge sem uma causa externa aparente. Parece que um botão interno é ativado, impulsionando você a iniciar um contato, seja por mensagem de texto, uma chamada telefônica ou uma mensagem nas redes sociais. O que torna este desejo peculiar é sua natureza espontânea e vigorosa, surgindo quando você menos espera ou quando não está pensando ativamente na pessoa em questão. Helena Serafim, uma autoridade no estudo dos fenômenos espirituais, nos dá uma visão profunda sobre esse fenômeno. Ela discute como as conexões energéticas e telepáticas entre as pessoas permitem que cada pensamento emitido carregue uma energia que pode alcançar e afetar os outros, independentemente da distância. Quando alguém pensa em você de maneira concentrada e intensa, seus pensamentos funcionam como uma corda invisível, exercendo uma atração energética que o puxa em sua direção. Esse fenômeno ressoa com a ideia milenar de que existem ligações invisíveis, mas robustas que nos unem, frequentemente além da nossa percepção consciente. Para exemplificar, imagine sentir subitamente o desejo de entrar em contato com um antigo amor, alguém que não passou recentemente pelos seus pensamentos, nem provocado por encontros com conhecidos em comum ou lembranças. Ou então, você se vê redigindo uma mensagem para um conhecido ou um ex, sem um motivo lógico. Esses momentos, embora confusos, estão em sintonia com a concepção de Helena Serafim sobre a transmissão de energia espiritual. O amante ou conhecido, possivelmente distante e alheio a você, pode estar pensando em você, revivendo memórias passadas ou considerando retomar o contato. Seus pensamentos concentrados emitem sinais energéticos que inconscientemente o influenciam a agir, desencadeando uma cadeia de comunicação. Segundo sinal: ouvir ou ver o nome da pessoa em todos os lugares. À medida que nos aprofundamos nos indícios de que alguém está pensando em nós, nos deparamos com o fenômeno de frequentemente ouvir ou ver o nome dessa pessoa em contextos variados e muitas vezes inesperados. É uma sensação peculiar, na qual o nome de uma pessoa específica parece surgir repetidas vezes, transformando um dia qualquer em uma série de encontros aparentemente casuais. Esta repetição pode manifestar-se de diversas formas: escutar o nome em conversas alheias, ver surgir em materiais de leitura não relacionados ou aparecer em plataformas de mídia e digitais. O aspecto fascinante deste fenômeno é sua imprevisibilidade e a surpresa a cada aparição do nome. As observações de Helena Serafim sobre a sincronicidade oferecem uma interpretação profunda dessa experiência. Serafim, renomada por seu estudo sobre fenômenos espirituais, propõe que tais eventos não são coincidências, mas manifestações da rede interligada de nossos pensamentos com a realidade. Segundo ela, quando temos uma conexão profunda com alguém, consciente ou inconscientemente, o universo arranja essas sincronicidades como pequenos sinais. Este fenômeno está alinhado com a ideia de que nossa realidade pessoal é intrinsecamente conectada aos nossos pensamentos e às energias com as quais nos vinculamos.
Vendo por essa ótica, perceber o nome de alguém constantemente não é um mero acaso. É o reflexo de uma forte ligação energética ou padrões de pensamento compartilhados entre você e quem pensa em você. Nossos laços espirituais intensificam nossa percepção e sensibilidade a esses fenômenos, tornando-nos mais abertos a perceber essas nuances sutis, o que amplia nosso entendimento dessas experiências em nosso dia a dia. Ademais, esses momentos em que nos deparamos com o nome de alguém atuam como lembretes das conexões ocultas, mas constantes que existem entre nós. Eles funcionam como elos na imensa rede de nossas vidas interligadas, formadas pelos pensamentos e energias que compartilhamos. Em essência, encontrar frequentemente o nome de alguém indica uma conexão espiritual mais profunda. Sugere que nossa percepção e realidade estão sendo influenciadas, e possivelmente moldadas, pelos pensamentos persistentes de alguém que tem uma ligação profunda conosco, evidenciando as formas complexas e enigmáticas com que nossas existências se entrelaçam. Terceiro sinal: perceber o aroma de alguém. A sensação de sentir um cheiro específico que nos remete à presença de alguém que não está fisicamente presente é um elo sensorial intenso, frequentemente sentido quando alguém pensa em nós. Isso vai além de meramente trazer à mente uma lembrança evocada por um cheiro conhecido. É como se o perfume estabelecesse uma ponte, superando as barreiras físicas para aproximar a essência da pessoa de nós. Essa vivência pode ser ao mesmo tempo surpreendente e reconfortante, borrando temporariamente as fronteiras entre a ausência e a presença, fazendo com que a pessoa se sinta próxima, apesar da distância física. Com o amplo trabalho de Helena Serafim sobre fenômenos espirituais como pano de fundo, ganhamos insights preciosos sobre essa experiência sensorial. Segundo Serafim, nossas percepções sensoriais, sobretudo o olfato, estão intrinsecamente conectadas aos nossos estados espirituais e emocionais. Elas servem como vias de acesso a conexões invisíveis, nos vinculando a pessoas e experiências de forma profunda. Ao identificar o cheiro de alguém que não está presente fisicamente, pode-se estar diante da manifestação dos vínculos emocionais ou energéticos fortes que nos unem a essa pessoa. Esse odor é algo além de uma mera reação neurológica. Representa um sinal espiritual, uma forma de comunicação etérea que vai além da compreensão usual. Ao abordarmos isso sob uma ótica espiritual e psicológica, descobrimos que aromas podem ser catalisadores potentes de pensamentos e emoções energéticas. O olfato é diretamente ligado à memória e emoção no cérebro. Assim, ao sentir o cheiro de alguém que pensa em você, pode estar recebendo uma marca energética dos pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Essa experiência é entendida como uma comunicação não verbal e intangível, na qual o aroma transmite a essência dos pensamentos e sentimentos do indivíduo. Em resumo, perceber um cheiro específico ligado a alguém ausente não é simplesmente um acontecimento olfativo casual. Conforme explicado por Helena Serafim, trata-se de uma conexão sensorial importante, firmemente arraigada em nosso tecido espiritual e emocional. Esse cheiro funciona como uma ponte, trazendo momentaneamente a presença da pessoa para o nosso ambiente sensorial, podendo indicar as profundas conexões invisíveis que mantemos uns com os outros. Ele salienta a capacidade dos nossos estados espirituais e emocionais de transcender a presença física, possibilitando uma sensação de conexão de formas misteriosas e profundas. Quarto sinal: encontros inesperados. Dentro do leque de indícios de que alguém pensa em você, os encontros inesperados são particularmente notáveis. São momentos em que o encontro com alguém parece ocorrer por acaso, mas pode ter sido influenciado pelos pensamentos contínuos dessa pessoa a seu respeito. Imagine andar distraído por uma rua e de repente encontrar alguém em quem acabou de pensar, ou se ver em um lugar não planejado, como um café ou uma livraria, e dar de cara com alguém que tem ocupado seus pensamentos. Esses encontros surpreendentes nos fazem questionar a probabilidade de tais eventos. A análise de Helena Serafim sobre a sincronicidade ilumina esses encontros aparentemente aleatórios. Seu estudo revela que a sincronicidade não é uma coincidência, mas um alinhamento significativo de eventos moldados por nossos pensamentos e energias. Nesse contexto, a sincronicidade indica que quando alguém pensa intensamente em nós, desencadeia uma cadeia de eventos que facilita o cruzamento de nossos caminhos. Tais momentos não são meras coincidências, mas instantes planejados que refletem uma conexão profunda e uma comunicação energética invisível entre as pessoas. Ademais, percebemos que nossos estados mentais e emocionais podem se manifestar de fato em nossa realidade física. Existem incontáveis relatos e experiências pessoais de indivíduos que sentiram um forte ímpeto ou pressentimento de encontrar alguém, e contra todas as expectativas, o encontro acontece.
Essas experiências ecoam a noção de Serafim de que nossos pensamentos têm grande força e alcançam além de nossa mente, influenciando a realidade ao nosso redor. Encontrar-se com um antigo amigo ou conhecido que você não via há muito tempo em um local totalmente inesperado pode ser uma experiência bastante comum. Segundo Serafim, esse evento transcende a mera coincidência, sendo na verdade uma expressão da energia projetada pelos seus pensamentos. Parece que o universo age para unir essas pessoas, organizando as circunstâncias de forma quase mágica. Quinto sinal: fixação nos pensamentos sobre a pessoa. No processo de reconhecimento dos sinais de que alguém pensa em você, um dos mais marcantes é quando nos pegamos presos em pensamentos constantes e intensos sobre essa pessoa, de forma inesperada e sem motivo aparente. Esses pensamentos podem surgir nos momentos mais aleatórios, seja durante o trabalho, em tempos de lazer ou até na solidão. O que surpreende é a força e a continuidade desses pensamentos, levantando questões sobre sua origem e seu significado. As análises de Helena Serafim acerca das projeções de energia esclarecem melhor essa experiência. Conforme Serafim, nossas ideias não são meramente isoladas, elas podem ser moldadas e influenciadas pelas energias projetadas por outros. Assim, quando alguém dedica pensamentos intensos a você, carregados de emoções e energias, esses pensamentos podem se direcionar a você e se mesclar aos seus próprios padrões mentais. Essa interação de energias pode resultar em uma obsessão por alguém, impulsionada não só pelos seus sentimentos ou lembranças, mas também pela energia direcionada a você por outra pessoa. Identificar se esses pensamentos vêm de dentro ou se são influenciados externamente é sutil, mas essencial para compreender esse fenômeno. Serafim sugere métodos para discernir a origem desses pensamentos, incluindo a análise do contexto emocional deles. Se os pensamentos persistirem de forma atípica ou vierem acompanhados de emoções desproporcionais ou sem explicação para o seu momento de vida atual, podem ser reflexos de projeções energéticas de terceiros. A introspecção e a consciência plena também são recomendadas para notar anomalias nos seus padrões de pensamento. Pensamentos que surgem com uma intensidade ou frequência inusitadas podem indicar influências externas. Além disso, prestar atenção a sincronicidades ou acontecimentos relacionados a esses pensamentos pode fornecer pistas de que estão sendo afetados pelos pensamentos de outra pessoa sobre você. Sexto sinal: sonhar com a pessoa. Um dos indicativos mais misteriosos de que alguém está pensando em você aparece através dos sonhos. Ter sonhos recorrentes com alguém específico pode sutilmente sugerir que os pensamentos e emoções dessa pessoa estão direcionados a você. Os sonhos, frequentemente manifestações do nosso subconsciente, podem ser o palco onde se encontram os pensamentos e sentimentos de outra pessoa com o nosso mundo interno. O trabalho de Serafim sobre a análise de sonhos e a comunicação do subconsciente oferece uma perspectiva valiosa sobre esse assunto. Os sonhos vão além de simples ativações aleatórias do cérebro, eles podem ser mensagens significativas do nosso subconsciente. Segundo Serafim, quando alguém pensa intensamente em você, suas ideias e emoções podem transcender a consciência e se integrar ao seu subconsciente, revelando-se em seus sonhos. Tais sonhos podem ser desde muito vívidos e intensos até abstratos e simbólicos, sempre com a presença da pessoa em questão em contextos que ressoam com a relação entre vocês. Manter um diário de sonhos é uma estratégia eficaz para aprofundar a compreensão desse sinal, permitindo identificar padrões e temas recorrentes nos sonhos envolvendo essa pessoa. Esta abordagem ressalta a relevância dos sonhos para desvendar nossos vínculos espirituais mais íntimos. Ao documentar e refletir sobre nossos sonhos de forma contínua, nos alinhamos mais intimamente com as mensagens sutis e percepções que eles nos trazem. De acordo com as orientações de Helena Serafim, nosso subconsciente não opera isoladamente, ele faz parte de uma consciência coletiva mais ampla. Dessa forma, sonhar com alguém pode transcender simples reflexos de nossos pensamentos e emoções individuais, sendo também moldados pelas marcas energéticas e emocionais dessa pessoa em nós. Por exemplo, se essa pessoa estiver pensando em nós com sentimentos intensos como amor ou saudade, tais emoções podem infiltrar-se em nosso subconsciente e manifestar-se em nossos sonhos. Sétimo sinal: alterações repentinas de energia. Frequentemente subestimado, o sinal de uma mudança abrupta e inesperada em nossos níveis de energia pode ser um indicativo poderoso de que estamos no pensamento de alguém. Essa variação pode se apresentar como uma elevação súbita de ânimo ou, inversamente, como uma diminuição abrupta de energia, deixando-nos inesperadamente abatidos ou desanimados. Essas oscilações energéticas vão além de simples alterações aleatórias, podendo ser reflexos dos pensamentos e emoções de quem nos tem em mente.
As lições de Helena Serafim sobre a empatia e a sensibilidade às energias esclarecem profundamente este fenômeno. Ela nos ensina que somos todos partes de uma malha energética interconectada, um tecido invisível que entrelaça energias emocionais e espirituais. Isso significa que o estado emocional e energético de uma pessoa pode ecoar e impactar outra pessoa, mesmo que estejam distantes. Assim, quando alguém nos considera com emoções intensas, sejam elas positivas ou negativas, essa energia pode ser transferida para nós, resultando em uma mudança perceptível em nosso próprio estado energético. A empatia é fundamental nesta troca de energias, referindo-se à capacidade de sentir e experimentar as emoções e energias de outrem. Algumas pessoas, por sua natureza mais sensível, estão mais predispostas a sentir essas variações energéticas como resposta direta aos pensamentos de outros. Uma elevação repentina de energia positiva pode ser um sinal particularmente esclarecedor. Você pode, por exemplo, sentir-se repentinamente inundado por uma sensação de felicidade, motivação ou bem-estar, sem uma razão aparente. Isso pode indicar que alguém pensa em você com sentimentos positivos. Tais momentos são coerentes com a ideia de transmissão de energia, onde pensamentos e emoções escapam das fronteiras individuais para afetar outros ao redor. Ao concluirmos nossa investigação sobre os sinais de que somos objeto dos pensamentos de alguém, fica evidente o quão enigmático e profundo é o domínio das interações e pensamentos humanos. Os sinais abordados ultrapassam a mera função de indicadores. Eles são testemunhos das conexões invisíveis que nos unem a outros, incentivando-nos a perceber além do tangível e sintonizar com as nuances mais delicadas de nossas relações e emoções. Reconhecendo esses sinais, tornamo-nos mais atentos às profundas conexões que compartilhamos, laços que superam a presença física e as formas convencionais de comunicação. Que nossa jornada através desses sinais sirva como impulso para um despertar de consciência sobre o mundo à nossa volta e o universo interior. Que nos motive a observar mais cuidadosamente nossos pensamentos e a energia que emitimos, reconhecendo seu poder de impactar significativamente a vida de outros. Você já sentiu como se um fio invisível estivesse puxando seu coração, sugerindo uma conexão além do comum? Hoje, vamos explorar um aspecto fascinante de nossos percursos espirituais: o conceito de manifestação. Nossa discussão é inspirada no profundo trabalho de Helena Serafim, uma visionária no campo das conexões espirituais e regressões a vidas passadas. Seus insights pioneiros sobre a jornada da alma nos oferecem uma fonte rica de sabedoria enquanto navegamos por estas águas místicas, manifestando um processo de trazer nossos pensamentos e desejos à realidade. A realidade é uma ferramenta poderosa em nosso kit espiritual. Já considerou que você pode ser o foco das manifestações de outra pessoa? Vamos identificar os sinais sutis que indicam quando alguém está se manifestando em você, com base nos ricos ensinamentos de Helena Serafim. Então, embarquemos juntos nesta jornada esclarecedora e descobramos como essas conexões se manifestam em nossas vidas. Mas antes de explorarmos nossas trajetórias espirituais, peço seu apoio se inscrevendo no canal e deixando o like, que é muito importante para nós. Faça parte dessa família de abençoados por Deus. No nosso primeiro segmento, aprofundamo-nos em um fenômeno intrigante que muitos de nós já experimentamos, mas não compreendemos completamente: o surgimento repentino e inesperado de alguém em nossos pensamentos. Esse fenômeno vai além de uma mera memória fugaz ou pensamento aleatório. Segundo os ensinamentos perspicazes de Helena sobre o poder dos pensamentos e da energia, especialmente no reino das conexões da alma, esses pensamentos repentinos podem ser um sinal significativo de manifestação. O trabalho de Serafim revelou que nossos pensamentos não são apenas diálogos internos, mas energias poderosas que nos conectam em todo o reino espiritual. Quando alguém está manifestando você, seus pensamentos e energias podem chegar até você, frequentemente como pensamentos repentinos e inexplicáveis sobre eles. Isso pode acontecer especialmente em momentos em que nossa consciência está menos ativa, como quando estamos envolvidos em tarefas mundanas. É nesses momentos que nossa mente subconsciente, profundamente sensível às energias dos outros, torna-se mais receptiva. Vamos considerar alguns exemplos que se alinham com as descobertas de Serafim. Imagine que você está fazendo algo comum, como lavar pratos ou dar um passeio, e de repente se pega pensando em alguém que conheceu brevemente, ou até mesmo em alguém que encontrou em uma sessão de regressão a vidas passadas. Esses pensamentos surgem sem qualquer conexão imediata com sua atividade atual ou pensamentos conscientes. Segundo Serafim, isso pode ser um sinal de que suas almas estão conectadas e estão alcançando você através de suas manifestações. É importante reconhecer e refletir sobre esses pensamentos repentinos.
Helena Serafim enfatizou a importância de reconhecer esses momentos como possíveis conexões espirituais. Eles podem ser uma indicação de um vínculo mais profundo ou um chamado de uma alma com a qual você tem uma conexão profunda, transcendendo os limites comuns de tempo e espaço. Então, quando você se pegar pensando repentinamente em alguém sem uma razão clara, considere a possibilidade de que isso possa ser mais do que apenas um pensamento aleatório. Pode ser um sinal de uma manifestação espiritual mais profunda, um conceito profundamente enraizado no trabalho transformador de Serafim. Sinal 2. Sentimentos inesperados em desenvolvimento. Um sinal profundo que se alinha com os insights de Serafim sobre conexões no nível da alma é o surgimento inesperado de sentimentos românticos ou afetuosos por alguém. Serafim explorou as profundezas dos laços da alma, conexões que transcendem nossas experiências habituais de atração. Ela iluminou como a alma pode reconhecer outra pessoa em sua jornada, seja de vidas passadas ou de conexões espirituais profundas, manifestando-se como sentimentos intensos e inesperados de atração ou afeição. Indivíduos empáticos, sensíveis às energias e emoções dos outros, podem experimentar esses sentimentos de forma particularmente intensa. O trabalho de Serafim discute como os empatas estão mais sintonizados com energias sutis e ligações tácitas, o que pode levar a experimentar esses sentimentos repentinos mais profundamente. Esses sentimentos espiritualmente enraizados diferem significativamente das formas típicas de atração. Eles surgem não de fatores superficiais, como aparência física ou interesses compartilhados, mas de um reconhecimento profundo no nível da alma. Esse reconhecimento muitas vezes traz uma sensação de profunda familiaridade ou ressonância com a outra pessoa, tornando os sentimentos mais intensos e inexplicáveis. Os ensinamentos de Serafim enfatizam a naturalidade e o propósito dessas conexões profundas. Elas não são meras experiências emocionais, mas servem a um propósito mais elevado em nossa jornada espiritual, guiando-nos em direção a interações, aprendizado e crescimento significativos. Esses sentimentos fazem parte do caminho da alma, muitas vezes nos levando em direção a pessoas que desempenham papéis significativos em nossa evolução espiritual. Reconhecer esses sentimentos profundos como uma parte natural do processo de reconhecimento e conexão da alma, oferece conforto e compreensão. O trabalho de Helena Serafim ilustra que essas emoções são sinais espirituais que nos guiam em nossa jornada de crescimento pessoal e espiritual. Sinal 3. Mudanças repentinas e drásticas de humor. Experimentar mudanças repentinas e drásticas de humor pode estar profundamente conectado aos ensinamentos de Helena Serafim sobre conexões espirituais e influências de vidas passadas. A extensa pesquisa e terapia de regressão de Serafim iluminam como nossas almas carregam memórias e emoções de vidas passadas. Essas memórias latentes podem ser ativadas por encontros em nossa vida atual, evocando uma gama de emoções que podem parecer desproporcionais à situação presente. Conhecer alguém de uma vida passada, por exemplo, pode desencadear uma resposta emocional que varia desde alegria até uma sensação avassaladora de familiaridade ou mesmo desconforto. São mais do que reações psicológicas, são ecos de experiências passadas que ressoam no presente, um conceito que Serafim explorou extensivamente. Ao lidar com esses sentimentos intensos ou respostas emocionais inexplicáveis, Serafim defendeu técnicas para manter o equilíbrio espiritual e emocional. A meditação, uma prática que ajuda no ancoramento e na limpeza da mente, é particularmente eficaz. Ela nos fornece espaço para processar e liberar essas energias de forma construtiva, em vez de sermos dominados por elas. A atenção plena e a autoconsciência também são cruciais. Estar consciente de nossos sentimentos e de suas origens oferece uma compreensão mais clara de nosso estado emocional. Além disso, envolver-se em atividades que nutrem nosso bem-estar espiritual, como caminhadas pela natureza ou esforços criativos, alinha-se com as recomendações de Serafim para promover uma vida espiritual equilibrada. Serafim enfatizou a importância da capacitação no reconhecimento e gestão das influências das conexões e energias de vidas passadas. Ao compreender essas conexões, podemos navegar pelas nossas respostas emocionais de forma mais eficaz, usando-as como catalisadores para o crescimento espiritual e desenvolvimento. À medida que nos tornamos mais sintonizados com essas energias e aprendemos a administrá-las, honramos nossa jornada e respeitamos as conexões profundas que nossas almas experimentaram ao longo de vidas. Sinal 4. Sentimentos de déjà vu. Neste segmento perspicaz, mergulhamos na intrigante experiência de déjà vu, especialmente no contexto de conhecer alguém novo. Esta sensação, muitas vezes desconcertante, mas profunda, alinha-se perfeitamente com os ensinamentos de Helena Serafim,
particularmente em relação às experiências de vidas passadas e conexões da alma. O extenso trabalho de Serafim no campo da regressão a vidas passadas e caminhos espirituais lançou luz sobre o fenômeno do déjà vu. Ela sugeriu que esse sentimento de familiaridade frequentemente experimentado ao encontrarmos certos indivíduos não é apenas um truque da mente. Em vez disso, pode ser um sinal de uma conexão mais profunda, possivelmente pré-ordenada, entre as almas. Segundo Serafim, esses momentos de reconhecimento sugerem a jornada da alma através de várias vidas, indicando que nossos caminhos se cruzaram com esses indivíduos em existências passadas ou que eles desempenham um papel significativo em nossa jornada espiritual atual. Vamos considerar alguns exemplos para ilustrar esse conceito. Imagine conhecer alguém pela primeira vez e ainda assim sentir uma familiaridade instantânea ou uma sensação de que você já o conheceu antes. Ou talvez visitar um lugar onde você nunca esteve, mas se sentir estranhamente confortável e familiarizado. Essas experiências de déjà vu, conforme explicadas por Serafim, podem ser o reconhecimento da alma de conexões de vidas passadas ou um empurrão em direção a um vínculo espiritual significativo que transcende o tempo e o espaço. Os ensinamentos de Helena Serafim nos encorajam a estar abertos e a explorar esses sentimentos de déjà vu, em vez de descartá-los como meras coincidências. Somos convidados a considerá-los como potenciais indicadores de uma ligação espiritual significativa. Esses momentos podem ser pistas profundas do nosso subconsciente, apontando para indivíduos que podem ter feito parte da jornada de nossa alma em vidas passadas ou aqueles que deveriam desempenhar um papel crucial em nosso caminho espiritual atual. Sinal 5. Elas fazem você se sentir bem. Neste segmento, exploramos o impacto edificante das altas energias vibracionais, um conceito profundamente enraizado nos ensinamentos de Helena Serafim. Seu trabalho enfatiza o poder da energia positiva e seu profundo efeito em nossas conexões espirituais, um aspecto fundamental no processo de manifestação. Helena Serafim acreditava que, quando alguém está manifestando você, ele canaliza energias vibracionais elevadas para você. Isso pode ser através de práticas como a gratidão, uma prática que Serafim considerava como uma pedra angular do bem-estar espiritual. Estar na presença de alguém que está manifestando você com alta energia vibracional pode elevar inerentemente seus próprios níveis de energia. Esta mudança pode levar a uma sensação tangível de maior bem-estar, uma sensação de alegria ou um influxo repentino de positividade. Para ilustrar isso, imagine cenários onde você se sente inesperadamente elevado na presença de alguém ou percebe que sua mentalidade está mudando para uma perspectiva mais positiva depois de interagir com essa pessoa. Essas experiências não são coincidência, mas refletem os insights de Serafim sobre como nossas energias estão interconectadas. As intenções e vibrações dos outros podem influenciar as nossas próprias, levando a essas mudanças positivas. A manifestação desta energia positiva pode vir de várias formas, como o recebimento de elogios inesperados ou afirmações que elevam o seu ânimo, ou simplesmente experimentando uma sensação de felicidade e otimismo quando perto de certos indivíduos. Essas interações são uma demonstração prática dos ensinamentos de Serafim sobre o poder transformador da energia positiva e das intenções em nossas caminhadas espirituais. Sinal 6. Face ou corpo da pessoa que os manifesta. Uma imagem clara e vívida que se repete em diferentes cenários de sonho. Para outros, pode ser um sentimento mais sutil, porém poderoso, uma sensação de presença no sonho, como se alguém estivesse observando ou acompanhando, mesmo que não diretamente visível. Um dos principais aspectos desses encontros oníricos é sua natureza recorrente. Quando a mesma pessoa ou sensação de presença aparece repetidamente durante várias noites ou semanas, isso pode indicar fortes esforços de manifestação dessa presença persistente. Chegar até você em um nível subconsciente está de acordo com os ensinamentos de Helena Serafim, que sugerem que nossa mente subconsciente está profundamente conectada aos reinos espirituais e pode ser um receptor de mensagens profundas. Esses encontros oníricos muitas vezes carregam uma natureza misteriosa e inexplicável. A presença pode não ser imediatamente aparente, especialmente quando se manifesta em sonhos que parecem não estar relacionados com a nossa vida diária. No entanto, sua aparência consistente tem um significado significativo, sugerindo uma conexão mais profunda ou mensagem à espera de ser compreendida. Os sentimentos suscitados por estas experiências oníricas podem variar desde a intriga até uma sensação de inquietação, particularmente devido à sua natureza persistente e perceptível. Isto alinha-se com as opiniões de Helena Serafim sobre os encontros espirituais como experiências profundas, mas por vezes enigmáticas,
que se destinam a despertar a nossa curiosidade e nos encorajam a nos aprofundarmos na compreensão dos mistérios da jornada de nossa alma. Para interpretar essas experiências oníricas, é importante refletir sobre elas e considerar seu potencial como mensagens ou sinais de conexões espirituais mais profundas. Os sonhos, como Helena Serafim sugeriu, podem ser uma ferramenta poderosa para compreender a jornada de nossa alma e as conexões que temos com outras pessoas, tanto em nossa vida atual quanto de vidas passadas. Sinal 7. Despertar para a conexão espiritual interna. Um desejo repentino e inexplicável de mergulhar mais fundo no próprio eu espiritual marca um estágio crucial na jornada. Este fenômeno está profundamente alinhado com os ensinamentos de Helena Serafim sobre o despertar espiritual e as conexões da alma, transcendendo as práticas espirituais usuais ou crenças. Pode se manifestar como um interesse recém-descoberto na introspecção da meditação ou na exploração de textos e práticas espirituais. Esse desejo por conexão espiritual pode sinalizar que alguém está manifestando você, e sua energia espiritual direcionada a você pode despertar uma resposta correspondente em seu próprio espírito, levando a uma compreensão mais profunda do seu mundo interior. Sentir como se algo ou alguém estivesse tentando alcançá-lo espiritualmente, mas encontrar barreiras mentais, emocionais ou espirituais é uma sensação comum. Essas barreiras, anteriormente impedindo conexões mais profundas ou autoconsciência, criam uma sensação de desejo ou busca dentro da alma. Interpretar esse chamado interno é crucial, muitas vezes sinaliza uma tentativa de conexão espiritual. Tornar-se mais sintonizado com o próprio eu espiritual ajuda no reconhecimento e compreensão dessas manifestações. A ênfase de Helena Serafim na autoconsciência e o crescimento espiritual orienta este processo. Melhorar esta conexão espiritual envolve dedicar tempo a práticas meditativas, registrar um diário para autorreflexão ou participar de atividades que promovam o crescimento espiritual. Essas práticas se alinham com os ensinamentos de Helena Serafim sobre como nutrir nosso eu espiritual para uma compreensão e conexões mais profundas. Ao concluirmos nossa jornada, lembre-se de que você é tanto tecelão quanto tecido. Você possui a capacidade de manifestar seus desejos e intenções e também pode ser o foco das manifestações de outra pessoa. Esta interação de energias é uma dança de almas. Cada passo nos guia em direção a uma compreensão e conexão mais profundas. Abraçar a presença enigmática em seus sonhos, o chamado para despertar sua conexão espiritual interna e o desejo persistente de se aprofundar em seu eu espiritual são as migalhas em seu caminho espiritual deixadas pelo universo e aqueles que o manifestam. À medida que você avança, honre esses sinais, pois eles são as migalhas celestiais que o guiam em direção a uma maior conexão de autodescoberta e crescimento. O universo é uma tapeçaria de infinitas possibilidades, e você é parte integrante de seu magnífico design. Então, entre com ousadia no desconhecido, pois nos mistérios da manifestação e das conexões espirituais, você pode descobrir o extraordinário dentro do comum e o extraordinário dentro de você. Conclusão dos ensinamentos de Helena Serafim. A discussão sobre manifestações espirituais, baseada nos ensinamentos de Helena Serafim, revela como pensamentos e energias podem conectar almas, transcendendo tempo e espaço. Experiências como pensamentos repentinos sobre alguém, sentimentos intensos e inesperados, e mudanças drásticas de humor podem ser sinais de conexões espirituais profundas. A presença recorrente de alguém em sonhos e sentimentos de déjà vu são indicativos de laços espirituais. O despertar para uma conexão espiritual interna e o reconhecimento de barreiras que impedem a autoconsciência são cruciais para entender essas manifestações. Esses fenômenos nos encorajam a explorar mais profundamente nosso eu espiritual, guiados pela sabedoria de Serafim, e a reconhecer nossa parte na tapeçaria do universo, onde somos tecelões e tecidos das manifestações de nossas almas e de outros. Já se questionou sobre o zumbido misterioso em seus ouvidos? Adentramos o domínio espiritual para esclarecer essas frequências enigmáticas, além das explicações médicas como tínitos. Esse zumbido muitas vezes sinaliza uma conexão com esferas espirituais elevadas e entidades de outros domínios, como anjos e espíritos, indicando um aumento da consciência espiritual. Nos dedicamos a explorar o significado dessas frequências para o desenvolvimento pessoal e espiritual, interpretando-as como mensagens de guias espirituais e sinais de transição vibracional. Essas experiências, que podem surgir em momentos de meditação ou espontaneamente, possuem implicações espirituais profundas, frequentemente indicando o desenvolvimento de habilidades psíquicas. Convidamos você a se juntar a nós na descoberta dos 12 significados espirituais por trás desse fenômeno, para uma compreensão mais profunda dessas experiências místicas.
promovendo crescimento, conexão divina e evolução espiritual. Número 1. Se você está percebendo um zumbido agudo no seu ouvido esquerdo, interprete isso como um presságio de fortuna favorável. Este fenômeno indica que você se encontra em uma fase de evolução pessoal com a promessa de boa sorte à frente. Frequências agudas e rápidas no ouvido esquerdo frequentemente emanam uma atmosfera de comemoração. De fato, energias positivas intensas estão se aproximando, e os frutos de seu esforço estão prestes a se tornar realidade. Prepare-se para mudanças benéficas, valorize sua essência e celebre suas conquistas. O cosmo está lhe enviando um sinal de que você está seguindo a trajetória correta, incentivando-o a sempre valorizar e amar a si mesmo profundamente. Número 2. Está diante de um amanhecer espiritual. O zumbido que você escuta, especialmente no ouvido esquerdo, é imbuído de um significado espiritual profundo, refletindo os ensinamentos de Helena Serafim. Esse fenômeno pode anunciar um despertar espiritual próximo, se dedicando a práticas espirituais ou em busca de entendimentos mais aprofundados sobre a vida. Esse zumbido pode indicar que você está prestes a entrar em uma fase de transformação espiritual. O ouvido esquerdo, tradicionalmente vinculado à feminilidade, receptividade e intuição, funciona como receptor de mensagens espirituais. De acordo com Helena Serafim, tais despertares costumam ser sinalizados por evidências físicas e metafísicas, com o zumbido servindo como um destes sinais. Essa experiência sugere uma recalibração do seu campo energético, alinhando-o com frequências elevadas cruciais para um genuíno despertar espiritual, sinalizando uma maior disposição para integrar a sabedoria de dimensões elevadas ou do seu ser superior, alinhado com as concepções de Serafim sobre preparação espiritual e absorção de ensinamentos profundos. Nesse momento de mudança, é essencial equilibrar sua jornada espiritual com autocuidado, consciente das implicações espirituais do zumbido e da saúde física. Este período representa um marco significativo em sua trajetória espiritual, repleto de aprendizado, evolução e descobertas. Mantenha-se receptivo às direções e lições que emergirão. Número 3. Formando conexões com o divino. A experiência de zumbido nos ouvidos carrega frequentemente um significado espiritual, sugerindo uma potencial comunicação com anjos ou guias espirituais. Esse zumbido indica a recepção de vibrações de alta frequência, apontando para o esforço de seres angélicos em estabelecer contato. Um zumbido intenso, breve e agudo pode ser interpretado como um chamado de atenção de seus anjos. Fique atento às sequências numéricas, o método preferido pelos anjos para transmitir mensagens significativas. A repetição de números específicos em seu dia a dia pode revelar que mensagens angelicais estão sendo enviadas a você. A consulta guias de numerologia pode ser valiosa para interpretar essas comunicações celestiais, oferecendo insights sobre as intenções e orientações de seus guias espirituais. Número 4. Desarmonia espiritual. Helena Serafim, visionária na exploração dos elementos mais profundos de nossa essência e consciência, destacava constantemente a necessidade de equilibrar o aspecto material da vida com o crescimento espiritual. De acordo com ela, nosso ser essencial nos envia sinais de alerta quando nos desviamos significativamente do nosso caminho espiritual, sendo o zumbido nos ouvidos um sinal potencial dessa divergência. A dedicação excessiva aos aspectos materiais, como responsabilidades no trabalho, acumulação de posses e a procura contínua por prazeres físicos, pode levar a uma desconexão com o nosso eu espiritual. Essa separação pode desencadear um sentimento de vazio e o desejo por algo mais significativo. O zumbido no ouvido esquerdo age como um delicado lembrete do cosmos, motivando-nos a reconectar com nossa essência espiritual. Esse sinal é um incentivo para redirecionar nossa atenção para dentro, revitalizando nossa conexão com o universo e incitando uma introspecção para redescobrir nossa natureza espiritual e alcançar harmonia entre nosso existir cotidiano e as aspirações da alma. Número 5. A transição para vibrações mais altas marca um significado espiritual relevante relacionado ao zumbido nos ouvidos, sinalizando a afinação com frequências superiores e a entrada em domínios espirituais ainda não explorados. A experiência de um zumbido agudo, especialmente durante a meditação, sugere que suas habilidades psíquicas e a conexão com os planos espirituais estão se aprofundando. Esse processo de expansão envolve o acesso a conhecimentos e informações sobre realidades espirituais elevadas, promovendo um encontro íntimo com o cosmos numa nova dimensão. Esse estado é também um reflexo da ativação e harmonização dos chakras. O equilíbrio dos chakras consolida sua conexão com o aspecto espiritual da existência.
Quando o zumbido agudo é acompanhado por uma pressão no terceiro olho, isso indica que o terceiro olho, a ponte entre sua mente e o espiritual, está se ativando. À medida que você se sintoniza com essas vibrações elevadas, seu terceiro olho se abrirá, conduzindo-o a uma jornada de descobertas ao navegar por novas dimensões do ser. Número 6. Você se encontra em um momento decisivo. Ao enfrentar escolhas importantes, um zumbido contínuo no ouvido esquerdo pode servir como sinal para uma pausa reflexiva, avaliando cuidadosamente as consequências futuras das suas decisões. O ouvido esquerdo, tradicionalmente associado à intuição e à orientação interna, age como um canal através do qual o universo destaca a necessidade de consideração detalhada. Este alerta vai além do acaso, sinalizando que as escolhas a serem feitas impactarão significativamente o porvir. Este é um apelo à cautela, originado no plano espiritual, sugerindo uma pausa antes de tomar decisões apressadas. Em tais momentos, é vital procurar um espaço para introspecção e reflexão. Isso implica em se afastar da agitação externa e se conectar com o seu eu interior, atendendo ao aviso do universo de que a sua sabedoria inerente é crucial para determinar as opções corretas. Como navegar por isso? Conceda-se a liberdade de se distanciar da urgência da decisão. Engaje-se em práticas que promovam paz mental e conexão emocional, como a meditação, caminhadas na natureza, escrita reflexiva ou momentos de contemplação. Tais atividades não apenas clarificam sua mente, mas também o alinham com seu verdadeiro eu, a parte de si que compreende intuitivamente o melhor para o seu caminho espiritual. O zumbido no ouvido esquerdo é um lembrete de sua capacidade de tomar decisões sábias, encorajando-o a confiar em sua intuição e insights. O universo o inspira a escutar os sussurros sutis do seu espírito, guiando-o ao seu verdadeiro propósito. Número 7. Um zumbido de baixa frequência nos ouvidos frequentemente sinaliza a influência de energias negativas no ambiente físico, notavelmente quando sentido no ouvido direito. A ocorrência desse zumbido no ouvido esquerdo funciona como um indicativo de cautela. Tal fenômeno não aponta necessariamente para ataques espirituais ou malefícios de grande magnitude, mas reflete a negatividade que pode estar impregnada em seu ambiente imediato, como em casa ou no local de trabalho. Esse zumbido pode surgir pela interação com pessoas ao seu redor ou pela presença de objetos que desequilibram a energia do espaço. A desorganização e o caos ambiental frequentemente contribuem para esse desequilíbrio energético, provocando o zumbido mencionado no ouvido esquerdo. A remoção dessa desordem pode aliviar o estresse relacionado, fomentando um ambiente energeticamente positivo. Além disso, receber um alerta sobre conversas maldosas transcende concepções simplistas, constituindo um aviso espiritual significativo. O ouvido esquerdo, em muitas tradições espirituais, está ligado à recepção de mensagens intuitivas e premonitórias. Esse zumbido pode ser interpretado como um sinal do universo para uma vigilância redobrada sobre as dinâmicas sociais. A resposta adequada envolve um equilíbrio entre sabedoria e percepção, evitando reações de desconfiança indiscriminada. É um convite ao aprimoramento do discernimento, observando atentamente os detalhes sutis em suas interações. Sentir-se desconfortável ou ansioso na companhia de certas pessoas, sem uma razão óbvia, pode ser um sinal para reconsiderar as vibrações que está absorvendo de seu entorno. Número 8. Helena Serafim, renomada por suas investigações aprofundadas sobre os aspectos transcendentes da nossa existência, defendia que as manifestações exteriores são reflexos dos nossos estados interiores. Convicta de que o cosmos interage conosco por meio de diversos indícios, facilitando o entendimento de nossos cenários emocionais e espirituais mais íntimos, Serafim via o zumbido no ouvido esquerdo não somente como um alerta trivial acerca das falas alheias, mas como um convite à introspecção. Para ela, esses momentos são chamados a autoanálise e a meditação. Questiona-se: o que leva à atração dessas circunstâncias? Existe algo em sua essência ou consciência refletindo-se nesses obstáculos externos? Serafim propunha aproveitar tal momento para sondar quaisquer convicções ou sentimentos latentes que possam estar em sintonia com a dinâmica da difamação ou deslealdade. O zumbido percebido é um estímulo cósmico para ampliar a percepção não só a respeito do entorno, mas também sobre o próprio ser. É uma oportunidade para adentrar o âmago do seu ser, promovendo a cura e o aumento da sua taxa vibratória. O intuito é atingir uma condição de harmonia com energias que vibrem em sintonia com o amor, a verdade e a autenticidade, superando as frequências inferiores de decepção e inverdade. Número 9.
A perturbação causada por dispositivos eletrônicos pode ser um fator contribuinte para o zumbido auditivo, decorrente da sensibilidade a tais interferências. Caso perceba zumbido após utilizar aparelhos eletrônicos ou estar próximo a telas, é provável que a perturbação eletrônica seja a culpada. Para mitigar esse efeito, é aconselhável diminuir a exposição a esses dispositivos. Dedicar momentos para relaxamento e meditação, distante de qualquer tecnologia, pode ser benéfico, assim como o contato com a natureza pode auxiliar na diminuição do estresse provocado por tal interferência. Embora a eliminação total do uso de dispositivos eletrônicos seja impraticável, existem cristais como o ágata negra que são conhecidos por purificar o ambiente de energias disruptivas. A ativação da energia Kundalini, que resulta em sons de alta frequência percebidos nos ouvidos, é um indicativo da energia vital dinâmica e feminina que reside na base da coluna. Sua ativação estimula os chakras e promove um estado de alerta para novas percepções e ideias. Esse processo de despertar pode resgatar emoções e experiências ocultas, incentivando uma reconexão com o seu eu em todas as suas dimensões temporais. Embora possa ser um desafio, esse despertar serve ao propósito de aprofundar a consciência espiritual e o entendimento do próprio lugar no cosmos, sendo o zumbido nos ouvidos um dos sintomas dessa transição energética. Adicionalmente, o zumbido também pode sinalizar o despertar do terceiro olho, vinculado a uma percepção aguçada e à recepção de mensagens de dimensões superiores. Embora muitos mantenham o terceiro olho inativo, certas pessoas experimentam sua abertura espontânea, que também pode ser estimulada por práticas meditativas, apesar dos riscos envolvidos. Ao enfrentar um zumbido agudo no ouvido direito, esteja receptivo às lições que o terceiro olho pode oferecer. Se o zumbido for de baixa frequência, pode ser um alerta de possíveis ataques psíquicos. Nesse caso, é importante refletir sobre relações tensas e buscar resolução. Manter-se positivo e usar técnicas de purificação e crescimento espiritual pode ajudar a superar esses desafios, evitando preocupações excessivas com possíveis fontes de energia negativa. Número 10. A clareaudiência é uma capacidade psíquica que permite a captação de mensagens de dimensões superiores por meio de sons e vozes. Indivíduos com essa habilidade costumam receber comunicações de seres angelicais e espirituais, e muitas vezes possuem uma ligação intensa com a música, podendo até mesmo dedicar-se profissionalmente a áreas musicais. Um indicativo frequente da clareaudiência é experimentar um zumbido nos ouvidos, caracterizado por ser agudo e de curta duração, sinalizando a ativação dessa faculdade. Caso perceba esse fenômeno auditivo e se veja refletido nestas descrições, é provável que você tenha a capacidade de clareaudiência. A prática da meditação pode ser um caminho eficaz para aprimorar tal habilidade, desvendando os segredos e as maravilhas do cosmo. Número 11. Você pode estar curioso sobre se o zumbido nos ouvidos tem significados espirituais diferentes dependendo do lado que ocorre. Comumente, o zumbido no ouvido esquerdo é interpretado como um sinal relacionado a mensagens do plano terrestre, espelhando sua energia individual e as vibrações presentes no seu meio. Encare um zumbido nesse ouvido como um estímulo para prestar mais atenção ao seu ambiente e às pessoas que fazem parte da sua vida. Um zumbido de alta frequência nessa região pode prenunciar a vinda de sorte, enquanto um zumbido de baixa frequência pode ser um aviso sobre energias negativas próximas a você. Em contrapartida, um zumbido no ouvido direito tende a ser associado a comunicações de dimensões celestiais ou com seres espirituais elevados, indicando frequentemente que você está recebendo orientações de anjos ou guias espirituais. Isso pode apontar para o desenvolvimento de habilidades psíquicas e um aprofundamento da sua conexão com o universo. Ao invés de interpretar o zumbido nos ouvidos como um mau presságio, conforme sugerem certas crenças populares, é mais acurado vê-lo como um reflexo das energias que cercam você, servindo por vezes como um aviso para avaliar e refletir sobre as suas condições atuais. Número 12. Caso perceba zumbido em seus ouvidos, é essencial descartar inicialmente quaisquer motivos de saúde. Caso a origem não seja médica, é provável que o zumbido tenha significado espiritual. Observe cuidadosamente a frequência e o ouvido onde ocorre para decifrar sua simbologia espiritual. Frequentemente, tal zumbido sinaliza um período de evolução espiritual ou um momento de despertar, sugerindo que você dedique atenção ao seu desenvolvimento espiritual e considere a possibilidade de ativar seu terceiro olho. Caso indique a presença de energias adversas, uma análise detalhada do ambiente e das interações sociais pode ajudar a identificar as causas subjacentes.
Ao finalizarmos nossa análise dos significados espirituais associados ao zumbido nos ouvidos, vale reiterar que este fenômeno, por vezes enigmático, pode atuar como um orientador na sua trajetória espiritual. Seja interpretado como um convite à fortuna, um prenúncio de um despertar espiritual significativo, um estabelecimento de conexão com dimensões angelicais, ou um alerta para harmonizar os aspectos materiais e espirituais da vida. Cada variação sonora do zumbido traz uma mensagem distinta. Agradecemos sinceramente por dedicar seu tempo para assistir a este vídeo. Se as informações compartilhadas aqui ressoaram com você, especialmente se você tem experimentado zumbido nos ouvidos e descobriu novas perspectivas sobre seu significado, gostaríamos de convidá-lo a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal e deixe seu like para nos apoiar. Além disso, adoraríamos ouvir sua experiência nos comentários. Compartilhe conosco se você identificou algum dos sinais mencionados e como isso impactou sua compreensão espiritual. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos últimos vídeos. Mantendo-se atualizado com mais insights e explorando as profundezas do mundo espiritual, recomendamos também visitar nossa playlist para descobrir mais vídeos que possam enriquecer sua jornada espiritual. Mais uma vez, nossa gratidão por estar conosco. Esperamos que cada vídeo seja um passo a mais na sua caminhada espiritual, trazendo luz, conhecimento e crescimento. Até o próximo vídeo, seja abençoado em sua busca por sabedoria e harmonia. Obrigado e desejamos a você paz e iluminação em sua jornada.